Bom dia e feliz Páscoa para todos. A, a leitura do Evangelho não podia ser melhor, né? Falando da fé, a mãe da esperança e da caridade. É, mais cedo, a Grace chegou a perguntar se eu leria o Evangelho. Eu falei, não, né, dá oportunidade para outra pessoa. E até porque, quando a outra pessoa lê, e aí bate com algumas coisas que a gente fala na palestra, assim não diz que, né, que a página já estava marcada pelo próprio palestrante. Mas não podia ser melhor. Muito feliz a página que foi aberta. Então, vamos mudar aqui para o slide para a gente colocar um pouco de ilustração. Vocês estão vendo? Tá bem. Então, hoje nós vamos falar para que a pandemia, né? Ah, então, a primeira parte é a gente entender, né? Pelo menos para mim, nessa encarnação, é a primeira vez passando por uma pandemia, então aprendendo o que é pandemia, o que é epidemia. Então, fui até lá buscar, né? Para a gente ter certeza que está entendendo os termos. Então, a epidemia é o aumento anormal do número de pessoas contaminadas por uma doença, numa região determinada, num país, mas que não toma proporções geográficas maiores. Por exemplo, a epidemia de dengue no Brasil, né? Ou até o Covid-19, quando estava ali só na China. Ali era considerado uma epidemia. E depois, quando se espalhou, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia. A pandemia é uma epidemia que se espalhou geograficamente, saindo do seu lugar de origem, e especialmente falando de doenças contagiosas, né, que assolam praticamente o mundo inteiro, como está sendo a nossa pandemia aí do Covid-19. Um detalhe interessante, eu prefiro sempre falar Covid-19, porque a gente já viu algumas vezes pessoas enviando mensagens, porque o coronavírus já era conhecido, e 40 anos atrás, tal. Sim, é, é como você pensar assim, porque é, Camargo já era conhecido, né, há tanto tempo, mas a Grace Camargo eu conheci há pouco tempo. Então é uma família, o coronavírus é uma família, né? E esse aí que veio no final de 2019, por isso o 19 no nome, né, Covid-19, esse é diferente, esse é novo, e até por isso que ele se espalha, porque muitas pessoas ainda não têm imunidade ao vírus. Então, eu prefiro sempre falar o Covid-19 para não ter essa confusão, né? Quando alguém fala, mas já esse vírus é antigo, tem 40 anos. Não, esse daí não, esse aí é novo. E agora eu queria ler para vocês um trecho de um texto de Alexandre Garcia, né? Aquele jornalista que acho que muitos de nós já conhecem há muito tempo. E outro dia alguém, né, postou um vídeo dele e eu achei bem interessante. Então eu vou ler só o primeiro e o último parágrafo. Depois, se alguém quiser, eu posso enviar o link para que se vocês quiserem ler o artigo por completo, né? E o motivo pelo qual eu vou ler é exatamente porque é assim que eu me sinto, né? Com uma exceção, que é a idade dele. Ele fala ali, vamos lá. Mesmo confinados, temos que nos mexer como país. Nasci em 1940. Sou, portanto, um coroa, entrando no nível mais alto do grupo de risco. No ano do meu aniversário de 80 anos. Já estou em casa há 2 semanas e muito feliz, porque a casa da gente é o melhor lugar do mundo. Ligo-me ao mundo exterior pelas modernidades digitais da informação e pelo jornal impresso, que me chega pela manhã. Pelo telefone, recebo as preocupações dos amigos, que me parecem muito assustados. Queixam-se de suores, taquicardia,
falta de apetite, pensam que o mundo vai acabar, que todos vamos morrer da Covid-19. Parece que estão num mundo diferente do meu. Cuidemo-nos, pois, mas sem o medo que enfraquece nossa imunidade. Evitem esse vírus da ameaça que quer nos pôr de joelhos e enfraquecer o país. Desconfiem da democracia de quem se aproveita para confundir e atrapalhar. Desconfiem da democracia que não aceita resultado de eleição. Desconfiem de quem aposta na mortandade e na paralisação da economia, de quem se associa ao coronavírus para buscar o caos da depressão, sem se importar com a perspectiva da fome e do desespero, que tornam selvagem o mais civilizado dos homens. Nós, coroas, já vimos tanto, não é? Sabemos dos perigos do coronavírus, mas também dos outros perigos. Se os mais jovens nos protegem do corona, nós, coroas, podemos retribuir, alertando os mais jovens, menos vividos e menos experientes sobre o vírus oportunista. Então tá aí, um texto de Alexandre Garcia. Então ele vem falar de duas coisas, né? Um detalhe que ele não está pessimista, enquanto ele vê muitos dos amigos pessimistas, quando ele cita lá suores, taquicardia, falta de apetite, e também vem falar da outra parte, que é muitas vezes as confusões que a gente vê por mensagens, por notícias. Um detalhe interessante, né? Eu ouvi um caso ontem de um amigo, né, me contando que o pai da amiga dela teve um AVC. E pelo que tudo indica, foi uma reação às notícias que ele fica acompanhando. Tanto que depois do AVC, a família o proibiu, por indicação médica, o proibiu de ver as notícias. E ele pergunta como estão as coisas e o pessoal vai dando um update para ele, e numa visão positiva. Mas é complicado quando a gente recebe informações e não consegue interpretá-las, né? Ou não sabe propriamente interpretá-las. Então, algumas coisas que a gente quer lembrar aqui, e que eu acho que até foi uma das falas aqui da Grace, eu coloquei aqui como evitar as teorias da conspiração. Porque a gente vê nesse momento aparecendo cada coisa, e por que também evitar? Porque vão ter aqueles que vão defender. Não, mas tem que saber. Olha, a ciência já mostra que aquele que fica preso ao passado, que aquele que fica pensando, por exemplo, derramou leite. Então você tem duas pessoas, uma que vai ficar investigando quem foi que derramou leite. A outra que vai buscar maneiras de conseguir mais leite para poder servir as pessoas que estavam ali. Essa segunda pessoa, a ciência demonstra que está gastando mais calorias porque está acessando uma parte do cérebro que vai exigir mais energia do corpo. Já a outra, como vai na parte do cérebro, que é mais a memória, vai gastar menos calorias. Então a gente até sempre brinca, né? Nem que seja para gastar mais calorias, para a gente estar numa forma melhor. Então, olha daqui para frente, não fica olhando para trás. Né? Porque muitas vezes a gente vê essas pessoas que ficam, não, porque foi isso, porque foi criado, ou então porque é aquilo que espalha o vírus. Isso aí, para a gente, não leva a nada. Nós temos pessoas responsáveis que estão olhando, né? Aliás, na questão da origem, a ciência sabe que foi surgido, que foi na natureza, que não foi em laboratório. Até essa semana eu estava lendo um artigo, há morcegos que têm 5 tipos de coronavírus neles, né? Não é exatamente como esse, mas o que eles estão investigando, e aparentemente, é que passou do morcego para um outro animal, e daí
para nós, né? Esse outro animal, o candidato número 1 é o pangolim, né, que para a gente parece um tatu. Ah, mas, ou seja, a causa é tá comendo, né, coisas que talvez a gente não deveria, né? Inclusive, lá na China já se proibiu, já há um tempo atrás, né, quando começou o surto lá, proibiu-se a venda desses animais silvestres, né, para consumo. Claro, se a gente for voltar na história, né, a China já passou por épocas de muita fome, e então se criou a cultura, sim, criou a cultura de, né, de poder, de comer, porque na hora da fome a gente vai comer de tudo, né? Ah, também se fala, às vezes, de não olhar os números, né? Eu até ouvi isso nas últimas 2 palestras, para a gente não olhar os números. Mas acho que uma dica que a gente deixa é olhar os números somente se souber analisá-los, né? Porque para alguns de nós, pelo contrário, né? Os números ajudam muito a compreender o que está acontecendo, o que vai acontecer. Como uma pessoa falando para mim que estava com dificuldade, está com ansiedade, porque não tem um prazo, né? Essa pessoa precisa saber. Então, olhando os números, tal, a gente falou, olha, põe na sua cabeça que serão mais 3 meses, por exemplo. Então, pensa aí, coloca na sua cabeça que está 3 meses, então planeja, faz o planejamento da sua vida, que você vai ficar nessa situação por mais ou menos 3 meses, e depois as coisas vão voltar ao novo normal, né? Particularmente, falando de acreditar, eu acredito que o normal não será como o normal antigo que a gente tinha. Será um novo normal, porque nós estaremos modificados, né? Então, a gente falou de olhar os números somente se souber analisar. Então, vamos entrar nos números. Vamos entrar um pouquinho nos números para a gente entender um pouco. Então, a questão é se nós chegamos no pico. Não sei se muita gente tem ouvido falar, mas o que mais se olha é o momento que vai chegar no pico, né? Que é o oposto do fundo do poço, vamos dizer assim, né? Então, quando chegar lá no pico, depois, a tendência é descer, né? E vai descendo. E a gente olha, por exemplo, a gente tem que olhar outros exemplos. Olha lá como foi com a China, né? Então, a gente vê o tempo que levou, mas, claro, há muitas variáveis, né? Tudo depende das pessoas, as pessoas, né, obedecerem, ficarem em casa, se resguardarem, né, para não ficar passando. Mas a gente vê aqui essa curva mais alta é dos Estados Unidos, né? E a gente já vê um certo sinal de que estamos chegando no pico, né? Aqui ele faz uma média dos últimos 5 dias. Essa pessoa que está fazendo isso lá no Financial Times, ele diz que não é bom você ficar olhando dia a dia, porque, por exemplo, no fim de semana, os números do fim de semana não são reportados todos eles, né? Depois vem uma avalanche de números, por exemplo, na segunda-feira. Então, melhor é você olhar uma média. Então, ele faz sempre essa média dos últimos 5 dias. Então, a gente já observa, né, que um tempo atrás ele já deu uma queda, ele estava subindo, deu uma queda, agora subindo de novo e agora caindo de novo, ou seja, ele já está dando sinais de que estamos chegando no pico. E a previsão é exatamente essa, no meio de abril, aproximadamente, deve ser o pico. Então, por um lado, é uma coisa boa, nós estamos chegando no pico, isso quer dizer que logo, logo, né, estaremos na descendente. Né? Claro que levou um tempo para até para as pessoas entenderem, perceberem a gravidade da situação, né? Se a gente olha aqui, por exemplo, era para mostrar, aí, gente, teve uma falha aqui, mas vamos falar, já que a gente está mostrando o Brasil, a curva do Brasil, lá, como nós temos muitos parentes e amigos no Brasil, a curva do Brasil está parecida com a da China. Essa aqui é a da China, essa longa aqui. A curva do Brasil está parecida com a da China. Nesse momento, na conjuntura, isso está muito bom. Comparado com os Estados Unidos, que está aqui em cima,
né? Aqui, Itália, Espanha. Então, a curva do Brasil acompanhando a China está muito bom. E realmente, se a gente olhar dados, a gente tem o Google Mobility Index, que mostra a movimentação das pessoas, né? A gente, todos nós, a maioria tem smartphones e temos aplicativos, alguns deles estão olhando nossa localização, então eles podem ver, né, sem identificar as pessoas, claro, eles podem ver se houve aumento ou redução, o quanto de redução em certos locais, né? Então, particularmente, eu fiz uma comparação entre Geórgia e São Paulo, né, entre os dois estados. O estado de São Paulo ganha de nós disparado em todas as categorias. Eram só 6 categorias por aí, mas ganha disparado. Por exemplo, visitas a parques, visitas a shopping, estação de trem, de metrô, eles ganham. Ganham no sentido bom, que eles estão ficando em casa. Eles estão ficando mais em casa do que nós. É por isso que a curva do Brasil está melhor do que a dos Estados Unidos, creio eu. Tem também questão climática, claro, né? Apesar que, neste momento, o clima, para nós aqui da Geórgia, vamos dizer aqui, né, do sul dos Estados Unidos, está parecido com o de lá, né, entrando o inverno. Do sul do Brasil também, né? Agora, as estatísticas mundiais. É muito bom a gente destacar esse número em verde, porque não sei se não estão falando muito desses números. Particularmente, a gente aqui em casa praticamente não assiste TV, então, fonte de notícias não é a TV, né? Até eu digo que é meio que uma ditadura. Você pode ir na internet e buscar as notícias como você quiser, e você, aos poucos, vai aprendendo que site é bom ou que site é melhor que o outro. Então, hoje nós temos o quê? 1.800.000 casos confirmados pelo mundo, 110 mil desencarnações, o que dá mais ou menos 6% daquele número, e temos 405 mil recuperados, praticamente 4 vezes mais dos desencarnados, né? As estimativas é que no final das contas, quando passar, a matemática vai mostrar provavelmente 98% de recuperados. A gente vê que muita gente vai se recuperando que passou por aquilo e aí já desenvolveu a imunidade. Que, aliás, um caso, uma coisa bem interessante para a gente falar, é que os números reportados não são os números verdadeiros, não por intenção das autoridades, mas simplesmente porque só se reporta quem vai no médico, né? E como eles mostram que mais ou menos 25 a 30% das pessoas não têm sintomas, e os outros 50 e tantos por cento têm sintomas leves, então dá aproximadamente 85% das pessoas que provavelmente não vão no médico, né? Eu falo para a gente que provavelmente, se alguém fica aqui doente, fica com sintomas leves, não sai de casa. A gente só vai sair, mesmo em outras situações, uma gripe, flu, é assim, a gente espera alguns dias, espera ver se está melhorando ou piorando, e tem que estar numa situação mais, né, mais agravante para a gente falar, vamos no médico. Então, os números, na verdade, o número de confirmados, de infectados, dá para chutar aí umas 7 vezes mais. Ou seja, o número de desencarnações em porcentagem é muito menor do que parece. Claro, o número de óbitos não tem como, esse aí não tem como não saber, né? A não ser que alguns números são, a pessoa se engana no diagnóstico para diagnosticar, não, foi o Covid-19 ou não, né? Mas aqui uma comparação. Então, foram 110 mil desencarnações. Agora, compara. Esse número é de 2016, eles ainda não têm números mais atuais, do mundo. Olha as causas de morte, as top 10, né? As 10 mais, para a gente ver. Por exemplo, lá, o Heart Disease, doença do coração. A gente está vendo ali em milhões, quase mais de 9 milhões de pessoas morreram em 2016 devido à doença do coração, né? A gente está vendo aí 110 mil. Eu, sinceramente, não creio que nesse ano chegaremos a 1 milhão do coronavírus. Mesmo porque é só a gente observar as porcentagens, não é tão letal assim. Então, se a gente comparar, ele não chegou ainda nos 10 mais. Está muito longe. Apesar de que
para algumas pessoas parece que ele está pior que tudo, e não é, né? Não está, ele está bem longe. Vamos agora comparar aqui nos Estados Unidos. Nós temos lá em cima 530 mil confirmados, 21 mil desencarnações, que equivale a 4%, 32 mil recuperados, né? Sempre recuperados um número maior que o número de desencarnações. E esse número vai crescer muito, aqui a gente está, né, entre aspas, começando. Agora você compara com os números do CDC lá de 2017, né, que é o último que eles têm compilado, confirmado. De novo, doença do coração número 1, 647 mil. A gente não vai chegar nesse número de desencarnações para o coronavírus. Câncer, praticamente 600 mil. Olha lá embaixo, 10º colocado. Suicídio. 47 mil. Né? Talvez a gente chegue nesse número com o coronavírus, mas talvez os suicídios neste ano seja maior, porque pessoas estão preocupadas e cometem um suicídio. Então, tá aí, será que nós não podemos, a gente olhando nessa lista, será que a gente pode ajudar a diminuir vítimas? Eu diria que se uma delas é uma que a gente pode ajudar, é a número 10 ali, que é o suicídio. Que a gente pode, às vezes, levar uma palavra a uma pessoa. Agora, uma outra coisa interessante, que o cenário de pesquisa, de desenvolvimento das vacinas, né, para o Covid-19. No dia 8 de abril, esse é dado do dia 8 de abril, de alguns dias atrás, a gente vê 115 candidatos a vacinas. Então, laboratórios estão pesquisando e buscando, estão vendo o código genético do vírus e estão chegando perto. Como foi dito lá atrás, né? Em fevereiro ou março, me lembro, de cientistas estarem dizendo que levaria mais ou menos um ano para sair a vacina. Claro, daqui a pouco já começam os testes, mas para estar liberada comercialmente, é o que dizem. Mas estamos aí, ó, 115 candidatos. 115 candidatos. Né? Opa. E olhando lá na Gênese, né, a gente vê o que é dito para nós. Assim mesmo, com referência aos flagelos, que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que causam danos no presente, Deus facultou ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, na senda do progresso. Então, graças ao coronavírus, cientistas se reuniram, são quase 700 cientistas escrevendo artigos. Já temos aí 153 estudos que a Reuters constatou, incluindo documentos epidemiológicos, análises genéticas e relatórios clínicos, examinando todos os aspectos do Covid-19. Eles foram publicados desde o início do surto. E envolveram aí quase 700 pesquisadores pelo mundo. Então, uma coisa, só para comparar, nós estamos em 2020. Em 2003, teve o surto do SARS, né, que é um outro coronavírus, é uma outra versão do coronavírus. 2003. Foram necessários mais de um ano, para que a metade desse número de estudos fosse publicado. Então, nós temos 153 estudos publicados aí, talvez no espaço de 2 meses, e lá, em 2003, foi necessário mais de um ano para publicar a metade. Então, veja só o avanço que a gente fez. Né? Hoje em dia, com o advento de melhores sistemas, melhores redes de telecomunicações, com certeza facilitou para que eles possam estar se comunicando e trocando informações e assim chegar mais perto. Então, esse é o lado bom de uma crise, vamos dizer assim, né? Uma crise que Deus coloca aqui na Terra para nós, nesse momento, para que a gente possa se unir. Então, nesse caso, a ciência
né? Como coloca ali, Deus facultou o homem aos meios de lhes paralisar os efeitos, porque nós sempre conseguimos desenvolver técnicas para paralisar ou para mitigar os efeitos. Você vê, no ano passado, nós fizemos uma palestra falando sobre flagelos destruidores, porque estava vindo um furacão, né? Muitas pessoas da Flórida, por exemplo, até vieram para cá, para outras partes, mas num passado remoto, essas pessoas teriam virado vítimas, porque não havia tecnologia para avisá-las que estava vindo o, o, o furacão, né? Da mesma maneira, aqui, eu fico pensando, fico comparando com o surto que houve em 1910, por ali, se não me engano, o Spanish Flu, a gripe espanhola. Fico imaginando como que era a questão para as notícias chegarem, né? Você vê, dessa vez, estavam acontecendo muitos casos lá em Wuhan, na China, e estava chegando as notícias aqui. Claro, confesso eu que talvez como outros, no começo pensava que seria só ali, né? E aqui, o que já foi decidido aqui nesse país? De proibir-se voos ali da China. Então, isso, inclusive, aparentemente, nos atrasou o processo de contaminação aqui, né? Uma decisão que aparentemente lá foi indicada pelo Fauci, que é um conselheiro, um que trabalha ali junto no governo federal, aparentemente foi uma boa decisão. Então, se a gente olhar 3 perguntas do Livro dos Espíritos, né? 737, 38, 38A. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios, além dos flagelos destruidores? Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Então, essas são 3 perguntas que muitos de nós fazemos. Muitas pessoas estão fazendo. Então, se a gente começa lá pela 737, como ele colocou, a primeira delas, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? E na 738, né, ele coloca, para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Essa aqui é aquela que dói um pouco. Sim, e diariamente os emprega outros meios. Pois Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. É o que muitos de nós estamos sentindo agora, né? Sentindo uma certa vulnerabilidade, porque as coisas não estão normais, vamos dizer assim. Não temos a vida como antes, né? Alguns em casa com mais tempo, outros em casa com menos tempo, mas juntos da família. Vamos na 738A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Ótima pergunta, né? Porque alguns ficam pensando, mas, né, se questionam, mas as pessoas que não merecem, né, isso será uma desencarnação coletiva, então, como é que fica? A resposta que eles nos dão é, durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade.
Uma coisa que eu me lembro é que aqui no Livro dos Espíritos, tem uma das perguntas, ele coloca ali, se o seu patrão, o seu cliente, dissesse para você, trabalha duro, duro, por 1 minuto, e eu te darei tudo. Quem não aceitaria uma proposta dessa? 1 minuto num dia, de 24 horas. E daí depois eles comparam a nossa encarnação a esse minuto. Que a nossa encarnação, comparado à nossa imortalidade, é 1 minuto, comparado ao dia. Ou como ele coloca aqui, um século, que muitos de nós não chegam a um século de encarnação. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Um relâmpago, ali, rápido. Então, é a gente lembrar o big picture. Lembrar que tem muitas coisas maiores do que isso. Né? Lembrar que nós não somos, graças a Deus aqui, não somos materialistas. Não olhamos simplesmente a nossa vida, esse corpo, né? Daqui a pouco, cada um de nós, o nosso corpo vai desfalecer, vamos desencarnar, e a vida continua. A vida espiritual. Nós somos imortais. Né? Que, aliás, se alguém tem alguma dúvida sobre a questão da morte, tem um item no livro Céu e Inferno, né, o 4º livro das obras básicas, né, o temor da morte, o capítulo 2. E tem um subitem ali, que é para lembrar todos nós, porque os espíritas não temem a morte. Repetindo, porque os espíritas não temem a morte. Mas alguém vai dizer, mas como assim? A gente não tem medo? Sim, nós temos o nosso instinto, a gente tem o instinto de conservação, que é uma das leis divinas, obviamente. Então, está dentro de nós de fazermos tudo possível para continuarmos aqui. Mesmo porque nós temos uma lista de tarefas que nós concordamos antes de reencarnar. Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele faz uma citação, esses aqui são os completistas, e André Luiz pergunta, mas o que são os completistas? São aqueles que completaram, fizeram 100%. Né? Então, a gente reencarna com aquela lista. E daí, André Luiz, obviamente, faz a pergunta que você está fazendo agora. Mas, no geral, onde que o pessoal fica? No geral, entre 30% a 50%. Então, em geral, grande parte de nós consegue completar 30% a 50% daquela lista. Então, com certeza, nós temos esse instinto dado por Deus de conservação para que a gente possa ficar aqui e fazer. Né? Eu mesmo tenho praticamente certeza que se vier, pode vir, esse vírus pode vir o que for, não está na minha hora. Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Né? Então, vamos lá na 738B, né? Que ali é um comentário de Kardec, que nós vamos colocar na tela para que vocês possam ver e seguir o pensamento, né? Então, no comentário de Kardec. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer. Quando houver soado a hora da partida, a única diferença, em caso de flagelo, é que parte ao mesmo tempo o maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la completamente nesses flagelos tão terríveis, não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, é uma fala que eu vi de Valdo, né, outro dia falar. Todos vamos. Porque da maneira que se fala, parece que ninguém ia morrer. Agora, de repente, é um vírus que vai matar as pessoas. Não. Todos.
todos vamos desencarnar. Nossos corpos vão morrer. A diferença é que num flagelo, aí vai num conjunto, vai em grupo. Que, aliás, tem uma mensagem que a gente postou lá no grupo Espiritismo Atlanta, do Divaldo, colocando ali como essas pessoas estão sendo recebidas no plano espiritual. Né? Estão sendo recebidas muito bem. Para quem leu ou assistiu o filme, O Nosso Lar, ali mostra como foi a mobilização para a Segunda Guerra Mundial. E agora é uma mobilização parecida com aquela, já que vem um grupo assim, grande durante um tempo curto. Na Gênese também, no capítulo 11, Gênese espiritual, o título desse capítulo, do subcapítulo Emigrações e Imigrações dos Espíritos. Kardec coloca ali para a gente: as renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Tem as emigrações e imigrações que de tempos em tempos lhe vêm dar violento impulso. Esse progresso só se realizaria com extrema lentidão. Então, vejam, quando a gente tem um flagelo destruidor, é para nos fazer avançar, progredir mais rapidamente. Fazer nossa civilização, a humanidade terrena, progredir mais rapidamente. Então, para o nosso próprio bem. E depois a gente indo lá no capítulo 18 também de A Gênese, os tempos são chegados, coloca ali para a gente. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão perturbações temporárias, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência de estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. E alguém tem dúvida disso? Que, na verdade, esse vírus agora está atingindo mais os espíritos, as nossas almas, do que propriamente os nossos corpos, que existe até muito mais preocupação. Se a gente pudesse fazer uma estatística de infectados espiritualmente, vamos dizer assim, quantas pessoas no mundo estão preocupadas, exageradamente preocupadas, provavelmente aquele número seria maior. Ali não deu nem 2 milhões, nós somos 7 bilhões, 7 bilhões. Só que a gente não pode concluir que pelo menos metade das pessoas que não têm uma visão que muitos de nós temos, será que pelo menos essa metade, ou até mais, não está aí perturbada, espiritualmente falando? Porque muitos ainda não têm essa visão de Deus, que o Consolador prometido por Jesus nos trouxe. Muitas vezes, até entre nós, se a gente esquece um ou outro atributo de Deus, a gente pode cometer erro. Veja ali embaixo, azul, Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Então, tudo que vem de Deus é justo e bom. Porque sendo Ele o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Que é infinitamente sábio, justo, bom, nada pode produzir que seja irracional, mal ou injusto. Logo, o mal que observamos não pode ser nele a sua origem. Ou muitas vezes, como diz Emmanuel, o mal é o bem mal compreendido. E como que a gente pode florescer em meio
a pandemia? Porque essa pandemia, ela vem muito para nos fazer refletir. Então a gente foi buscar, lá em Harvard, tem um doutor chamado Tyler Vanderweel, que tem os detalhes dele aí embaixo. Ele criou um programa chamado The Human Flourishing Program, que é um programa para florescer. E eles focam nas coisas boas do ser humano, né? Então ele até colocou um artigo colocando ali que o surgimento e a rápida disseminação do Covid-19 ameaçam a ordem, a estabilidade, o bem-estar do mundo, né? Novamente, a questão mais da alma. Muitas cidades e países estão agora fechados, muitas pessoas foram infectadas, né? Outras pessoas morreram, as economias do mundo estão ameaçadas. E aí se pergunta, até que ponto é possível florescer em meio a essa pandemia? Né? Inevitavelmente, houve e haverá perdas dolorosas de saúde, de vidas, dos meios de subsistência e de muitos que tanto prezamos. Embora devamos fazer o possível para evitar ou mitigá-los, também devemos aceitar que, apesar de nossos esforços, ainda haverá perdas. Nós devemos nos preparar para isso. No entanto, também podemos procurar outras maneiras de florescer, mesmo durante esse período de incerteza, dificuldade e perda. Então, ele coloca ajudando os outros, porque pesquisas mostram que quando a gente ajuda o próximo, a gente consegue, é um caminho especial, poderoso para melhorar o significado e o propósito de nossas vidas. Isso a gente sabe, a gente aprende também nas escrituras, nos livros espíritas. Assim como a gente viu aqueles que ouviram falar de Viktor Frankl, que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi preso no campo de concentração, e observando as pessoas, ele percebia que as pessoas tinham mais longevidade se elas tinham um propósito. E que, aliás, ele dizia que Freud deveria ter passado pela mesma situação, porque Freud, ele acreditava que pessoas em extremas condições de fome e das suas necessidades, elas se tornariam animais, eles iriam buscar a sobrevivência, né? Então iriam brigar, lutar pela sua comida, pela sua água. E ele viu, Frankl viu o contrário. Lá. Houve a história de um padre, Padre Maximiliano, que quando houve uma tentativa de fuga ali, 3 prisioneiros, então os guardas decidiram fazer uma punição, colocar 10 pessoas num buraco lá até eles morrerem, sem água, sem comida, sem a luz do sol. E aí uma pessoa, um senhor, começou a ficar desesperado. Não, mas como é que vai ficar a minha esposa, os meus filhos? Ele ficou assim, chorando e pedindo para que não fosse. Então, esse senhor, chamado Maximiliano, um padre, ele se voluntariou para ir no lugar desse senhor. Os guardas aceitaram. E esse padre foi, e no final, quando abriram, só de 10 haviam sobrevivido ele e mais 2. Né? E, claro, depois, porque os alemães abriram porque precisavam liberar aquele espaço para colocar outras pessoas, e para realmente liberar, depois aplicaram a injeção letal. Mas você vê, o padre e conseguiu consolar mais 2, e aqueles 2 sobreviveram, né? Então é isso que a gente pode buscar fazer, florescer no meio da pandemia, florescer nesse momento onde muitos estão desesperados. O segundo item, fortalecendo os relacionamentos, né? Parece um pouco contradizente, pois nós estamos no distanciamento social, isolamento social, então como que eu vou fortalecer relacionamentos? Muitos de nós mora com alguém, né?
mora com parentes, com amigos. Então, esse é um momento que nós podemos usar para fortalecer esses relacionamentos. E a gente pode também pegar o telefone, ligar para outras pessoas, né? Também encontrando felicidade, que é o terceiro item. E existem práticas que podem contribuir para a felicidade, que para muitos parece particularmente ilusória nesse momento. Mas, por exemplo, que há evidências consideráveis de que escrever ou compartilhar com outras pessoas 3 coisas pelas quais você é grato 3 vezes por semana pode melhorar consideravelmente a satisfação com a vida e aliviar os sintomas depressivos. A gente pode fazer isso ligando para um amigo e contando, né, dessas 3 coisas. Ah, isso nos faz, na verdade, sabendo da questão do pensamento, né, como nós sabemos do espiritismo, nós estamos ali no sentimento de gratidão, nós estamos ali nos conectando com espíritos de ordem superior, o que nos faz bem. O quarto item é enfrentando sofrimentos e dificuldades. A gente realmente enfrentar, né? Porque no meio do sofrimento ainda podemos encontrar maneiras de responder que promovam pelo menos alguns aspectos do florescimento, né? Podemos responder ao sofrimento tentando entender a situação e reconhecendo a perda, recorrendo a outras pessoas em nossas comunidades em busca de apoio e conforto, e avaliando nossos valores, desejos e propósitos, tentando encontrar um novo significado e oportunidade de crescimento. E por último, refletindo sobre a vida. O nosso confronto com o sofrimento e a morte, caso tenha um amigo, um parente próximo de nós, oferece uma importante oportunidade de reflexão. O que mais valorizamos? Que relacionamentos podem estar precisando de perdão ou reconciliação? Como é que devemos entender nossas vidas e nossa própria mortalidade? Claro, essas não são perguntas fáceis, né? A gente deve realmente entrar numa introspecção, que na verdade isso faz parte da reforma íntima, né? Que a gente tanto fala e que a gente até oferece o curso na nossa casa. Também, ele não colocou ali, mas a gente coloca a questão da prece, né? Que é um pensamento. Uma prece é uma forma de pensamento. E quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente salutar corrente fluídica. Está lá na Revista Espírita, de 1865. E se a gente analisar também, existe uma sugestão desse casal em São Paulo, para a gente fazer o Evangelho no lar. A gente sente a necessidade, ao invés de fazer uma vez por semana, fazer todos os dias. Então, eles ali sugerem que em tempos de isolamento social, em decorrência da pandemia do coronavírus, diariamente se reúna a família para o momento do Evangelho no lar, durante 15 minutos, né? Para estimular a reflexão sobre os porquês de estarmos passando por uma provação coletiva, o que temos a aprender com essa situação vivida, por exemplo, o que Deus quer conosco, o que é que Deus quer de nós. O ideal seria superar-se essa fase difícil, saindo-se melhor do que entramos nessa etapa complexa da humanidade. Eu creio que será assim. Por isso é que costumo dizer que, depois de um tempo, depois que passar, entraremos no novo normal. No novo normal. É interessante a gente pensar, né, nessa figurinha. E quando tudo passar, os adultos vão lembrar essa época como um caos na saúde e na economia. Mas as crianças vão lembrar das refeições em família, dos banhos demorados, das histórias contadas, dos shows na sala, de cozinhar, pintar, desenhar no papel. É hora de construirmos memórias afetivas positivas na infância de nossas crianças. Pois nós agora é aproveitar esse tempo que nós estamos passando em casa,
com nossa família, né? E hoje, no dia de hoje, em que se celebra a Páscoa, a gente vê ali Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Pois ali se deu a impressão que era o fim. Para os apóstolos, imagina, se coloca no lugar dos apóstolos, ou no lugar de outros seguidores. Existia ali, finalmente veio o Messias, aquele que estava prometido nas Escrituras. De repente, o mataram. Primeiro que, creio que ficamos naquele estado de choque. Como assim? Não pode ser, né? Como se a gente assiste um filme e o herói, o mocinho do filme, morre no final. Não pode ser, né? Mas, e a gente lembrar o significado da Páscoa, que não foi cancelado. Não foi agora e não foi há 220 anos atrás, que quando tentaram e falharam. Porque a morte do corpo não foi o fim do Divino Mestre. Parecia um fim, mas na verdade era só o começo. Se a gente lembra o significado de Páscoa, que é da palavra hebraica, significa libertação. Era uma festa do povo hebreu, comemorando a libertação do Egito através de Moisés. Então, Cristo é a nossa Páscoa, a nossa libertação, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 29. João usou o termo cordeiro porque usava-se na época de Moisés, sacrificar um cordeiro para agradar a Deus. Portanto, dá-se a ideia que Deus sacrificou Jesus para nos libertar dos pecados. Mas para nós, para nos libertarmos dos pecados, ou seja, dos nossos erros, das nossas falhas morais, devemos estar dispostos a contribuir, utilizando os ensinamentos do Cristo como nosso guia. Porque Jesus não morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. Essa palavra salvação, segundo Emmanuel, vale como reparação, restauração, refazimento. Portanto, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação do compromisso, é a regularização dos débitos, a gente está quites. Então, uma animação para os amigos e amigas. Se hoje a gente olha cada uma dessas pessoas, olha na cabeça delas o sinal negativo, uma energia negativa, pensamentos negativos, com tudo o que está acontecendo. E suponha que você, está ali, é aquela pessoa. E que você utiliza-se de algumas ferramentas citadas aqui, busca a prece, busca auxiliar o próximo, que por acaso, né, agora a nossa casa tem mais oportunidades de ações sociais para a gente estar ajudando o próximo. A gente pode também estar ajudando com uma palavra. A gente nunca sabe. De repente é uma palavra nossa que ajudou aquela pessoa a não cometer um suicídio. Vamos fazer qualquer outra besteira. Então, que a gente possa ali estar positivos. Então, a gente positivo vai para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Nós fazemos esse contágio, né? E cada um dos outros depois também, levando essa positividade para todos os outros. Assim a gente pode estar ajudando as pessoas. Que a gente possa, no mar de desespero, ser uma ilha de serenidade. Claro, essa imagem não podia ser melhor, porque é aquela imagem da tempestade, onde os apóstolos se desesperam. Jesus está lá dormindo. Vão lá acordar, mestre, a tempestade. Ele, mas por quê? Por que estão preocupados? E o mestre manda que a tempestade se acalme, né? Então, que a gente possa, nessa figura, lembrar do nosso papel. Nós que temos conhecimento do Consolador prometido, que temos conhecimento do Espiritismo, que sabemos que
não acaba com a morte, que sabemos que esse vírus também vai passar. Daqui a pouco já vai passar. E se uma encarnação é um relâmpago comparado à nossa imortalidade, quiçá dizer então da passagem do vírus por alguns meses, não é nem uma encarnação inteira. Isso vai passar. Que a gente possa ser esse mar, esse mar de desespero, sermos uma ilha de serenidade, sempre com o nosso Divino Mestre Jesus, lembrando dele, né, que é o nosso mestre maior, que passou por aqui e que muitos acreditavam que havia morrido, mas que, na verdade, ele ainda está entre nós. Então, que a gente possa dizer a ele: Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil, que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidade mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa vida, numa outra vida eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia no vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, por minha voz, mas também pela voz que canta, que ouve, que ensina, que consola. Pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografia, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para me deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei,
nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci e pelo teu amor, pelo teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Divino Mestre Jesus. Feliz Páscoa a todos, meus irmãos.